E aí, já pararam para pensar no que uma tatuagem pode realmente significar? Hoje a gente vai analisar uma visão bem direta ao ponto sobre o assunto, baseada num post de blog do Vladimir Antonini. É um texto curtinho, mas que, olha, dá o que falar. Bora ver o que ele tem a dizer? Pois é, a fonte que a gente está analisando já chega assim, de cara, com essa pergunta: o que uma tatuagem pode indicar? E a resposta que o autor dá, bom, ela é bem taxativa, né? Vamos entender isso melhor. E tá aí. Essa é a afirmação central de tudo. É uma frase curta, né? Mas, nossa, o peso dela é enorme. O autor não alivia nem um pouco ao conectar a tatuagem a uma série de diagnósticos, depois de simplesmente descartar qualquer utilidade física para ela. E é exatamente essa declaração que a gente vai desmontar aqui, peça por peça. Ok, para a gente entender bem essa perspectiva, o melhor é quebrar ela em duas partes. Primeiro, a gente vai olhar o argumento sobre o corpo, sabe? A parte fisiológica. E logo depois, a gente mergulha na análise da mente, no tal diagnóstico psicológico que o autor sugere. Então, vamos lá. Começando pela parte física. O autor, de cara, já questiona a função da tatuagem no corpo. Tipo, para que serve isso? Ele já estabelece um tom bem cético logo de saída. Olha só a frase, é bem direta ao ponto, né? Qual a utilidade fisiológica da tatuagem? Nenhuma, além do risco imunológico. E dentro dessa frase curtinha, tem dois pontos bem claros que a gente precisa analisar. Ou seja, o argumento físico se baseia nessas duas ideias, né? Primeiro, a tatuagem não serve para nada, fisiologicamente falando. E segundo, ela só representa um risco imunológico. É uma visão bem 8 ou 80, não tem meio termo aqui. Beleza, agora a gente sai da pele e vai para a mente. E é aqui que a coisa fica um pouco mais complexa. O autor começa a sugerir que ter uma tatuagem pode ser um indicador de certas condições psicopatológicas. É interessante notar como ele começa essa parte. Ele usa a expressão psicopatologicamente falando. É como se ele estivesse colocando um chapéu de analista, sabe? Enquadrando tudo que vem a seguir dentro de um campo de estudo bem específico. Isso meio que prepara o terreno para a lista de indicadores que ele vai apresentar. O primeiro item da lista dele é a labilidade emocional. O que é isso, né? Basicamente, ele está fazendo uma associação entre ter tatuagens e uma tendência a ter mudanças de humor, assim, bem rápidas e exageradas. Logo depois, ele fala da síndrome de menos-valia. Esse é um termo que a gente pode traduzir como um complexo de inferioridade, sabe? Aquele sentimento persistente de inadequação, de não se sentir bom o bastante. O terceiro ponto que ele levanta é o exibicionismo. Bom, aqui a conexão que ele faz parece um pouco mais direta, né? A ideia de que a tatuagem seria uma forma deliberada de atrair atenção para si. E para fechar a lista, ele menciona a condição mais séria de todas, a esquizofrenia. E aqui é muito importante prestar atenção na palavra que ele usa. Pode indicar. Ele não está afirmando que causa de jeito nenhum, mas ele sugere que pode haver uma correlação entre a tatuagem e esse transtorno mental, que é algo bem sério. Beleza. Até agora a gente viu as peças do quebra-cabeça de forma separada, certo? Agora chegou a hora de juntar tudo isso. Vamos ver qual é a imagem completa que o autor pinta quando a gente combina esses dois argumentos, o físico e o mental. E é isso. Aqui a gente tem um resumo da perspectiva do autor. De um lado, a visão sobre o corpo. A tatuagem é inútil e só traz risco. Do outro lado, a visão sobre a mente. A tatuagem funciona como um possível indicador de instabilidade. Quando a gente junta essas duas ideias, o resultado é uma visão bem categórica, bem fechada sobre o assunto. E, para fechar, a gente não chega a uma conclusão, mas sim a uma pergunta. A questão aqui talvez nem seja se o autor está certo ou errado. O ponto é pensar no poder que a comunicação tem, né? Como é que uma afirmação tão curta, tão direta ao ponto, pode acabar moldando a percepção sobre um assunto tão complexo e, convenhamos, tão pessoal quanto uma tatuagem? Fica aí a provocação para a gente pensar.